Olá, meus queridos irmãos. Vocês estão vendo aí essa ilustração, a qual ilustra um crente chegando ao cemitério e a morte o esperando, né? Ele com a bagagem, com as riquezas adquiridas aqui na terra. E aí é uma imagem que mostra claramente a triste realidade de muitos líderes da igreja do Senhor aqui na terra e também de crentes em geral, né? Daqueles que se dizem homens e mulheres de Deus. Mateus 6, 19 a 21, Jesus ele diz o seguinte, olha: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões nem minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, queridos, o que a gente vê são líderes e crentes, não é? Enriquecendo muitas vezes de forma ilícita, muitas vezes roubando a igreja do Senhor, fazendo o seu tesouro aqui. Por isso que Jesus diz, olha, onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Né? É por isso que o coração desses homens é tão cheio de maldade, de traição, de mentira, né? De dissimulação, de perseguição às ovelhas, não é, do rebanho do Senhor. Por quê? Porque o tesouro deles está aqui na terra, está na riqueza muitas vezes mal adquirida, no poder, não é? Na ânsia de se destacarem à frente dos demais. Mas o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte a respeito, principalmente dos pastores, dos líderes que estão nessa situação aí, semelhante a esse desenho. Ele diz, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, vós que dispersastes as minhas ovelhas, e as afligistes, e as perseguistes, e não as visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então é exatamente isso, homens que se envolveram com as riquezas do mundo, com a politicagem, com o poder, com o dinheiro, com a riqueza, repito, muitas vezes mal adquirida de forma ilícita, não é? Deus diz para ele, ai de vocês que destroem e dispersam as ovelhas. As ovelhas estão espalhadas, sem pastor, decepcionadas, com as mentiras, com as dissimulações, com os graves pecados de muitos líderes da igreja do Senhor. Mas o profeta Isaías, no capítulo 1, não é? Nós podemos destacar alguns versículos de uma situação de calamidade terrível que encontrava-se a liderança do povo de Deus. E no versículo 5, o profeta Isaías diz o seguinte, olha, por que seríeis ainda mais castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Deus diz assim, por que eu vou continuar castigando vocês? Quanto mais eu castigo, vocês se rebelam. Vocês estão perdidos. Aí o versículo 6 diz, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Jesus está dizendo, irmãos, Deus está dizendo que muitos desses pastores e crentes que estão à frente da obra de Deus, estão na igreja, estão podres com uma ferida apostemada, que precisa ser raspada, precisa ser colocado remédio novo, né? Estão apodrecidos pelo pecado. E aí Isaías continua, no versículo 7 ele diz, por causa disso a vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. O fogo aqui, irmãos, são as epidemias, a violência, a falta de respeito, não é? A toda sorte de situação difícil que a humanidade está passando, as cidades, o país, o Brasil, o mundo, por culpa, irmãos, do pecado dos homens e principalmente por culpa do pecado vil, de pecados terríveis praticados por homens que deveriam estar orando, intercedendo pela igreja, unindo a igreja, mas estão guerreando entre si, traindo uns aos outros, que são os líderes da igreja da atualidade. Isso é muito triste. E aí Isaías continua no versículo 12 do capítulo 1, ele diz, Deus dizendo, quando vindes comparecer perante mim,
quem requereu isso de vossas mãos, que viessem pisar nos meus átrios? Deus está dizendo, eu não aceito vocês estarem pisando no lugar santo. Não adianta vocês estarem no templo, na minha igreja, no lugar santo, porque eu não requeri isso de vocês. Deus está dizendo isso, irmãos. É por isso que Deus não está recebendo os cultos desses homens. É por isso que os cultos da igreja, irmão, têm sido cultos medíocres, em que as pessoas vão ali, passam 2, 3 horas sentado, ouvindo bobagens, ouvindo desabafos e Deus cobrando caro. Mas veja, irmãos, o versículo 13 do capítulo 1, Isaías continua dizendo, Deus dizendo através do profeta, não tragais mais ofertas de balde, em vão. Deus não está recebendo as suas ofertas, líderes corrompidos, crentes podres, Deus não está recebendo. E ele continua dizendo, o incenso é para mim abominação. Irmão, a Bíblia fala, incenso é oração. Deus não está recebendo a oração desses homens. Não adianta, senhores, líderes da igreja, pastores, crentes, não adianta orar com pecado de adultério, de prostituição, de roubo, tudo escondido. Não adianta, senhores, não adianta. Não adianta. E aí o profeta Isaías, irmãos, continua no versículo 14, ele diz, as vossas festas, a minha alma as aborrece. Elas são um peso para mim, estou cansado de as sofrer. Deus está dizendo que essas festas, esses alaridos promovidos por esses líderes desviados, Deus não está recebendo, ainda que a multidão de crente, irmão inocente, compareça a essas festividades, Deus abençoe a um e a outro, mas Deus não está recebendo o culto desses homens apodrecidos. O versículo 15, o profeta Isaías continua, Deus falando, quando estendei as vossas mãos, escondo os meus olhos de vós, quando vocês multiplicam as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não adianta, senhores pastores desviados, homens iníquos, homens perversos, quanto mais vocês oram, mais vocês irritam a Deus, porque vocês estão podres, do alto da cabeça à planta do pé. E Deus continua, irmãos, através do profeta no versículo 16, ele diz, lavai-vos, purificai-vos, tirais a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. O versículo 22, a vossa prata, ou seja, as vossas ofertas, se tornou em escória. O teu vinho se misturou com água. É a mistura, irmão. A mistura do santo com o profano. A mistura do culto a Deus com a politicagem. A mistura, irmão, da verdade com a mentira. A inversão de valores, irmão, que está imperando no púlpito de muitas igrejas, aonde homens de Deus são escorraçados, homens de Deus são humilhados, homens de Deus são rejeitados e homens malignos são promovidos. Homens de Deus são consagrados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas o versículo 23, o profeta continua, Deus falando através do profeta Isaías, ele diz, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Eles amam os subornos e correm após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Os príncipes, os pastores, os obreiros estão apodrecidos, só pensam em dinheiro, fazem todo tipo de sujeira, todo tipo de maracutaia para manter a aparência. Mas, irmãos, Jesus, no capítulo 23 de Mateus, Jesus chama esses homens iníquos, irmãos, esses pastores terríveis, em praça pública, Jesus chama-os de fariseus hipócritas, condutores cegos, insensatos e cegos, cheios de rapina e iniquidade, fariseus cegos, sepulcros caiados, cheios de hipocrisia e iniquidade, serpente e raça de víboras. E aí Jesus nos adverte, irmãos, no versículo 3 desse mesmo capítulo 23, a respeito desses pastores e crentes iníquos, Jesus disse o seguinte, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Que coisa terrível! Quando Jesus diz aqui, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, porque quando Jesus olhou para aqueles pastores daquela época, eles realmente estavam ensinando o correto.
mas não estavam praticando. Por isso que Jesus diz: observai o que eles falam, o que eles vos disserem. Mas para os pastores de hoje, a coisa é mais grave. Jesus está dizendo: não observai e nem acrediteis no que eles ensinam. Porque, irmão, os homens estão ensinando a mentira. Além de praticarem toda sorte de iniquidade, estão ensinando a mentira. E aí, irmão, para nós encerrarmos, esses pastores e crentes, irmãos, desejarão se justificar diante de Jesus. E Jesus dirá assim a eles, olha, preste atenção, Mateus 7, 21 e 23. Jesus dirá: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E em teu nome não batizamos centenas e milhares? Em teu nome não construímos tantos templos, Senhor? Em teu nome, Senhor, fiz grandes viagens missionárias? Em teu nome, em teu nome, em teu nome. Aí o versículo 23, Jesus dirá: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Igreja do Senhor, não nos deixemos mais, irmãos, enganar por esses homens iníquos, esses homens tristes, terríveis, que, como vocês estão vendo aí essa imagem, não é? Com essa frase: chega aí um líder, um pastor, um crente, com a bagagem, com as bolsas cheias de dinheiro, diante de uma figura que simboliza a morte, para entrar no cemitério, para ser sepultado. E aí aquela figura diz: pode deixar aí ao lado, aqui não há onde usar. E aí a segunda frase: atenção, pastores, ensinem, vivam a verdade, chega de hipocrisia, porque o dia vem. O dia vem, senhores, abram os olhos, pois Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que é dono da igreja, ele não se deixa escarnecer. A paz do Senhor a todos.